Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou Apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando o Seja Membro ou Apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 103, para o Reino dos Demônios. Iniciamos vendo Mortilak, acompanhado dos outros 6 Cavaleiros do Caos escolhidos pelo Ironside, todos com armaduras bem peculiares e com um ar intimidador. E de um terreno mais alto, eles estavam à espera dos 4 Cavaleiros da Profecia e seus companheiros, que iriam passar por aquela estrada para chegar até Dalmari antes do pôr do sol. Portanto, eles poderiam aparecer a qualquer momento. E para se certificar da posição deles, um dos Cavaleiros do Caos, chamado Brakla, retira de algum lugar que eu prefiro nem saber, uma espécie de luneta, um artefato mágico dado pelo Rei Arthur, que o permite ver e ouvir tudo claramente a 10 milhas de distância. E dessa forma, ele consegue avistar os 4 Cavaleiros da Profecia e seus companheiros. No entanto, rapidamente ele nota algo de estranho, pois a mulher que estava à frente deles era a Demônio Yoladio. E ele então imediatamente questiona o que ela estava fazendo com eles. E Mortilak pede para que ele fique atento às suas ações ou palavras. E naquele instante, Percival, ainda curioso, estava perguntando a Yor como ela o conhecia e se eles já haviam se encontrado antes. E Yoladio se vira para Percival e questiona se ele realmente não se lembra de nada, o que seria uma pena, pois segundo ela, ele era adorado por todos. E com zero de ciúmes, ele impressiona Percival, perguntando se ele de fato não se lembra de uma moça tão bonita assim. Mas o garoto, em sua defesa, responde que viveu sozinho com seu avô no Dedo de Deus por 16 anos. Mas isso não convenceu Anne, pois segundo ela, Yoladio não parecia estar mentindo. E Onassis acredita que pode ter sido ela quem lhe ensinou a falar a língua dos demônios. Mas logo a atenção de todos se volta para aquilo que parecia ser um portão esculpido em pedra, que segundo a própria Yoladio, era o começo da estrada que os levaria para o reino dos demônios. No entanto, Xion, bem bravo, diz que aquilo não era o começo de nada, e sim um beco sem saída, que não iria levá-los a lugar nenhum. E ele acusava Yoladio de ter enganado todos eles. Mas Donnie acredita que possa existir algum tipo de truque. Mas Io estava bem tranquila quanto a isso. E sutilmente ela pede para que Percival pressione suas mãos contra a face daquela rocha. E ao fazer isso, a mão de Percival simplesmente desaparece, como se estivesse atravessando um portal. E ao ver isso, não só Percival, mas como seus amigos também ficam apavorados,
Afinal, o seu braço simplesmente atravessou a rocha. Mas para Gawain, aquilo não passava de uma ilusão que escondia a passagem. E de repente, Percival já estava com mais da metade do corpo dentro daquele portal. E o outro lado, aos olhos do Percival, era impressionante. O garoto conta que existia uma estrada espiral no subterrâneo sem fim. E agora, com quase todos já do outro lado, eles começam a mensurar o quanto aquilo era grande e alto. No entanto, Xion ainda tinha suas dúvidas se aquilo iria realmente levá-los para o submundo. Porém, ele do nada tem um surto e começa a dizer que não faz sentido eles irem para o reino dos demônios, pois para onde eles realmente desejam ir é para Camelot. Entretanto, Eoladio revela que existe uma estrada no submundo que leva a Camelot. Ela ainda conta que pode até existir outros caminhos, mas que ela não conhece nenhum além desse que existe no reino dos demônios. E sendo assim, essa era a única opção deles. No entanto, havia uma outra preocupação, principalmente para o Nassins: o quanto eles iriam precisar descer. E vendo isso, Gawain sugere que se eles não querem descer andando, por que então eles não pulam? Vê só se pode isso, né? Até o Lancelot não gostou dessa brincadeira. Mas aquele caminho não era somente longo, mas como também muito estreito, dificultando muito a passagem do Silva, né? O cavalinho de Anne, e também, acredite se quiser, do Escanor, que era o nome do cavalo do Tristan. E eles não podiam deixá-los, né, para trás. E é então que o Doni entra em ação. O rapaz pede para que eles não se preocupem, pois ele irá cuidar disso. E assim todos começam a longa descida. Lancelot, transformado em raposa, pede para que todos fiquem atentos a seus passos e olhem sempre para frente, nunca para baixo. Já o Xion não acha nada justo a Isolda ir de mãozinha dada com Tristan, enquanto Anne briga com Nassins, pedindo para o garoto não andar com seus olhos fechados. E Gawain, como podia voar, estava só de boa. No entanto, Lancelot estava preocupado com Doni e pedia para ele também focar nos seus passos, pois o rapaz mal estava conseguindo olhar para onde estava pisando, já que estava tentando manter seu foco e concentração o máximo que podia para levitar os dois cavalos com sua magia. E eles estavam até que curtindo esse momento, afinal, não é todo cavalo que pode voar assim, né? Mas Doni fica bravo e pede para que os dois fiquem parados, pois era a primeira vez que ele movia duas coisas ao mesmo tempo, para o desespero dos cavalos e da Anne, que questiona se ela realmente pode confiar nele para isso. Mas Doni nem dá moral, pois ele estava tentando manter a concentração. Mas diante dessa dificuldade toda que ele estava tendo, ele conclui que precisa realmente ficar mais forte, não só por ele, mas por Jade também. E o Lancelot estava lendo seus pensamentos e ficou feliz pelo que ele escutou. Mas logo a atenção do Lancelot se volta para Tristan, que lhe pedia desculpas. O rapaz novamente se culpa, dizendo que se ele não fosse tão inútil, Jade não teria perdido a sua vida, e nenhum deles iria precisar passar por aquilo. E o Lancelot iria poder voltar para Benwick para rever sua mãe e o seu pai. Mas ao terminar de escutar tudo isso, Lancelot solta um caramba e diz que Tristan é um príncipe excessivamente autoconsciente. E Isolda concorda com Lancelot. Ela diz para Tristan que todos estão ali porque escolheram estar ali.
é que ele não fez nada de errado e que ela tem certeza que o Jade iria dizer a mesma coisa. E Annie também confirma, dizendo que todos compartilham do mesmo pensamento. Entrar em Camelot e parar o rei Arthur, seguia dizendo Nassens. E o Doni, por sua vez, também dizia: você pode dizer que estamos todos no mesmo barco, não é, Percival? E do nada, simplesmente do nada, Percival então grita: nós estamos no mesmo barco. E diante dessa atitude inusitada, o Lancelot acaba dizendo que ele é o único cara que ele nunca vai entender. Mas o garoto retruca, dizendo que acreditou que aquele era o nome de um ataque especial. E passado esse pequeno constrangimento, eles finalmente conseguem ver a luz no final daquela caverna. Aquele era o limite da fronteira entre o reino humano do reino demoníaco. Porém, antes deles atravessarem a fronteira, Gawain sinaliza que 2 problemas surgirão ao entrar no reino dos demônios. O primeiro, o miasma que existe no submundo. O miasma sombrio que preenche o reino demoníaco desde o seu início. Uma força obscura que irá corroer o corpo e espírito de qualquer um que não seja um demônio. Então Gawain pergunta se eles conseguem imaginar o que aconteceria com o humano que mergulhasse nele. E enquanto Doni, Annie e Nassens imaginam óbvio, o Percival, por sua vez, imagina uma versão capiroto do Percival. Eio comenta, dizendo que isso é realmente verdade e pede perdão pelo seu descuido. No entanto, nem tudo estava perdido, pois Tristan promete que irá cuidar disso. Ele pede para que Io se afaste um pouco, e ao fazer alguns movimentos e sinais com suas mãos, o rapaz invoca sua magia, o manto divino. Uma magia de luz que envolve todos os seus companheiros, que ficam fascinados com aquele poder celestial aconchegante. E Gawain, por sua vez, reconhece aquela magia, a proteção de luz sagrada. E ela pergunta ao rapaz se ele pode fazer aquilo durar por pelo menos um dia. No entanto, infelizmente o Tristan acaba dizendo que aquela magia de proteção só irá durar por 6 horas, mas que se fosse a sua mãe, certamente duraria por pelo menos uma semana inteira. E por isso ele acaba levando um puxão de orelha de Gawain, que pede para ele treinar um pouco mais. Mas ela tinha mencionado 2 problemas, então Percival está curioso para saber qual é o segundo. E Gawain é direto ao responder. As 4 raças, incluindo demônios e humanos, compartilham ódio mútuo por mais de 3.000 anos. Então, como vocês imaginam que eles irão nos receber? Os humanos que estão invadindo seu reino. E o Ladino mais uma vez confirma que realmente ainda existem demônios que guardam rancor contra as 4 raças. Portanto, ela entende e respeita o direito daqueles que não quiserem ir. Mas o Lancelot é o primeiro a se manifestar, dizendo que ele não se importa com isso e que deseja ir o quanto antes. Mas o Doni não aprova muito bem essa postura do rapaz não, dizendo que ele poderia hesitar uma vez ou outra. Bem diferente do Percival, que concorda plenamente com o Lancelot, que eles todos devem seguir em frente. E assim é feito. Todos atravessam a fronteira para o reino dos demônios. E dentro do submundo, nos aposentos do rei, diante de sua majestade, um misterioso homem chega com a seguinte mensagem: detectamos a presença de alguns indivíduos além do portão 220. Esse o rei pergunta: quem são eles?
E aquele homem responde ainda não saber, mas que acredita que pode ser algum grupo de humanos perdidos, ou talvez eles podem ser do reino eterno, aqueles que têm perseguido e atacado o clã dos demônios recentemente. E diante dessa situação, ele pergunta ao seu rei: como nós devemos proceder, rei dos demônios? E então nós podemos rever finalmente Zeldris, com uma aparência muito mais intimidadora e madura, envolto pela escuridão, muito semelhante ao modo assalto do seu irmão Meliodas. O atual rei do submundo então dá suas ordens: capture e me tragam eles imediatamente aqui. Percival e seus companheiros entram no reino dos demônios, mas são abordados pelo rei do submundo Zeldris. Continua no próximo capítulo, intitulado A Invasão do Submundo. E a gente começa com tudo esse novo arco, né? A começar pelo Mortlac, acompanhado de 6 Cavaleiros do Caos com um designer bem interessantes e certamente bem poderosos. E a primeira aparição de Zeldris, que aparenta ter assumido literalmente a postura de rei do submundo. E é interessante também mencionar a aparição do Belion, caso Nakaba, né, realmente mantenha esse nome. O líder dos 6 Cavaleiros Negros, que apareceu pela primeira vez lá na história do primeiro filme de Nanatsu no Taizai, Os Prisioneiros do Céu. E antes, né, que alguém pergunte como ele pode estar vivo se ele morreu durante os eventos desse filme, é importante não esquecer que a história daquele filme não é canônica, ou seja, ela não se conecta ou faz parte da história original. Inclusive, se você quiser entender melhor sobre a história contada ali e todos os elementos canônicos que realmente existem, como os 6 Cavaleiros Negros, o Endura Baruja e os Celestiais, tem aqui no canal review completinho desse filme, então recomendo que todos assistam. E por fim, aparentemente o mistério envolvendo a relação de Io com Percival parece ter sido resolvida, pois pelo que deu a entender, é que durante o tempo que Percival e seu avô ficaram ao lado de Meliodas, um dos locais que o rei de Leonis pensou para escondê-los e deixá-los seguros do Arthur foi o reino dos demônios. Então certamente o Meliodas os levou para o submundo em algum momento, e Io e os outros demônios cuidaram de Percival, e provavelmente o ensinaram também a língua dos demônios. Mas algo deve ter acontecido e eles não puderam ficar lá, indo então posteriormente para o Dedo de Deus. Mas nós vamos conversar muito mais sobre isso e sobre este capítulo no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal. Mas já comenta aí o que vocês acharam da aparição dos Zeldris e de tudo que aconteceu aqui, né? Foi bastante coisa. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuel, Igor e Naifu, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. E espero, claro, ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!